Dr. Singh e sua esposa, junto com Gus e os outros híbridos, foram capturados pela milícia do Abbott. O Abbott quer que Singh use os seus conhecimentos para testar ali nos híbridos e achar uma cura para o flagelo. Nessa milícia há um rapaz chamado Johnny Abbott. Ele é irmão do Abbott, líder do grupo, só que ele não concorda muito com as suas práticas. O que você não sabe é que o Johnny vai ser muito importante para o futuro da trama numa segunda temporada, e é sobre isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sweet Tooth aqui do canal. Já saíram diversos vídeos sobre a série e eu vou deixar todos eles organizadinhos em uma playlist aqui no card. Portanto, se você perdeu algum dos vídeos anteriores, depois você clica lá e confere, porque tá bem completinho. Eu explico bastante sobre a mitologia desse universo, falo sobre o paradeiro da família do Jeopardy, falo sobre a origem dos híbridos, a origem do flagelo, enfim, depois você confere lá. E é claro, se você gostou da série e quer ficar por dentro de todas as novidades que saírem sobre ela, não perde tempo, se inscreve aqui no meu canal e me acompanha lá no Instagram, porque lá eu faço Reels com curiosidades de série, lá eu fiz Reels mostrando como que é a pessoa na série e a pessoa nos quadrinhos, então enfim, confere lá no Instagram também que tá bem legal o conteúdo. Abbott é líder dessa milícia chamada de Últimos Homens. Eles são extremamente cruéis, acham que os fins justificam os meios e por isso eles acham que é ok sacrificar, torturar e matar crianças nessas experiências para tentar achar uma possível cura para o flagelo. Contudo, há um cara no meio deles que não se identifica com a brutalidade do grupo e que no futuro vai ser um trunfo muito importante para aquelas crianças. Seu nome é Johnny Abbott. Ele é irmão do Abbott e a primeira vez que ele deu ali indícios de ser uma pessoa legal foi no episódio 6, onde ele contou para o Dr. Singh e a sua esposa que tinha liberto a égua deles. Quando Singh foi capturado com a sua esposa, o Abbott deu a ele ali alguns minutos para empacotar tudo e aí eles saíram. O Singh ficou com a sua esposa e o Johnny ali dentro e ele estava desesperado. Ele começou a externar todas as suas desesperanças e ele acabou falando da sua égua e, para sua surpresa, Johnny, que estava ali de olho em tudo, liberou ela. Depois, lá no último episódio da série, quando o Dr. Singh descobre que o Gus sabe falar, ele desiste de dissecar o Gus, né? Ele ia usar o Gus na experiência, mas ele fala, não, quero ter mais tempo com esse garoto. E aí o Johnny fala, poxa, o Abbott não vai gostar nada disso. E aí o Dr. Singh fala, não, o Abbott não vai saber, porque você não vai contar. E o Johnny guarda esse segredo. E isso é muito importante. Nós estamos vendo um soldado deles, o irmão do líder dos Últimos Homens, desobedecendo às ordens. Mas a verdade é que o Johnny não é o último homem de verdade e agora você vai conhecer a sua origem. E como eu sempre faço por aqui, né, eu trago a base dos quadrinhos junto com o que a gente já viu na série para tentar chegar o mais próximo possível a uma possível adaptação numa segunda temporada. A verdade é que os irmãos Abbott tiveram uma infância muito difícil. Nos quadrinhos a gente vê um flashback da infância deles ali e a gente percebe que o pai era bastante violento. Tem essa ocasião que o cachorro deles caga ali no quintal e o pai fica super revoltado que o quintal tá sujo de cocô e ele pega o Johnny, ainda criança, e atira o Johnny em cima do cocô para ele limpar. O Johnny fica todo sujo de bosta e ele ainda dá um chute no cachorro. Abbott então aparece para defender o seu irmão e não deixar que seu pai bata nele mais ainda, só que o pai dá um tapão na cara dele, ele se chama Douglas Abbott, e aí o pai dele vai e entra. Foi nesse clima de violência constante que eles cresceram. Johnny Abbott sempre foi o irmão mais fraco, o irmão mais franzino, mas Douglas Abbott, o seu irmão mais velho, sempre estava ali para defendê-lo. Os anos se passaram, Douglas Abbott entrou para o exército, se tornou um militar, enquanto o Johnny continuou em casa tomando conta do seu pai, que agora, né, se tornou um senhor de idade doente. Os anos se passaram ainda mais, o flagelo chegou e Johnny continuou tomando conta do pai, cuidando do pai na velhice que, quando era jovem, maltratava ele. Mas mesmo depois da idade, da doença e da pandemia, o pai do Johnny continuou a ser um babacão e mesmo velho, sem conseguir bater em nada, ele ainda maltratava o filho só com as palavras. Certo dia, Johnny deixa seu pai em casa sozinho e sai para tentar procurar alguma comida para eles dois. Isso é depois do flagelo, depois do apocalipse. Johnny acha ali uma lojinha, cata ali algumas coisas, só que o mundo pós-apocalíptico é um mundo sem regras, né? O outro grupo entra ali na loja, vê Johnny, rouba a comida do Johnny e ainda dá uma surra nele. Para surpresa do Johnny, o agressor leva um tiro na cabeça. É o Douglas Abbott que chegou para salvar o seu irmão. Então percebam que há esse sentimento. Desde criança, Abbott cuida do seu irmão e mesmo agora, depois do flagelo, depois da pandemia, ele continua fazendo isso. Abbott conta para o seu irmão que as forças armadas colapsaram e os soldados, os policiais, etc., formaram milícias. E aí o Abbott faz parte de uma milícia que conseguiu levantar ali uma zona segura e ele veio para buscar o seu irmão e levar o seu irmão para lá. Johnny diz que não pode ir sem o pai, mesmo o pai sendo um cara babacão, né, feito tudo que fez,
ele está muito doente e ele não consegue viajar, ele não tem disposição para fazer uma viagem longa, então o Johnny não vai poder ir. Aí o Abbott fala, eu sabia que você ia fazer isso, e é por isso que antes de eu vir aqui falar com você, eu passei em casa e matei o nosso pai. E ele realmente fez isso. Com o pai morto, Johnny não tem nada que o prendia à casa e ele acaba indo com o seu irmão para essa zona segura. E a série, inclusive, deixou ali bem implícito que as Forças Armadas viraram milícias, né? O mundo acabou, os soldados se uniram, criaram ali grupos armados com leis próprias. Então, assim, quanto a isso, a série está bem alinhada com os quadrinhos. Mas Douglas Abbott não era líder dos Últimos Homens no começo, não. Essa milícia tinha um outro chefe. O que acontece é que no dia que eles chegaram à Zona Segura, o capitão, o líder dos Últimos Homens, não queria aceitar o Johnny. Ele estava muito feliz em aceitar o Abbott e aceitar todos os outros militares que chegaram até ali, porque eles eram guerreiros, né? Eles eram militares, eles sabiam atirar, eles sabiam sobreviver, sabiam defender aquele lugar. Mas e o Johnny? Johnny era uma pessoa inútil para ele não servia de nada e ele queria expulsar o Johnny de lá. Mas Abbott não ia deixar o seu irmãozinho à sua própria sorte e para defendê-lo ele matou o líder dos Últimos Homens e assim ele acabou se tornando o novo líder. Todos os outros soldados que estavam ali se sentiam meio intimidados pelo Abbott e se sentiam inspirados por ele também, e assim todo mundo aceitou ele de bom grado como líder. E foi dessa forma que o Johnny foi aceito nos Últimos Homens. Mas ele é um peso de papel ali, sabe? Ele é um peso morto, porque ele não trabalha em nada, ele não pega em armas, ele não vai caçar, ele é apenas uma espécie de secretário particular do irmão, que fora dali, vivendo assim, por sua própria sorte, morreria facilmente. O Johnny tá morando ali entre os Últimos Homens, só que ele não concorda muito com o meio deles, né, com o jeito deles de fazer as coisas. Inclusive, é o Johnny que liberta o Jeopardy do seu cativeiro quando o Jeopardy é preso pelo Abbott lá nos quadrinhos. Eu falei sobre isso com mais detalhes no vídeo onde eu explico onde está o paradeiro da família do Jeopardy. O vídeo vai estar linkado no card, depois você assiste lá. Mas há essa ocasião onde o Jeopardy e sua esposa e o seu filho são capturados ali pelos Últimos Homens e o Jeopardy fica preso ali numa cela enquanto sua esposa e seu filho ficam longe dele. A esposa dele está grávida no momento. E aí o Johnny é a pessoa que abre a cela do Jeopardy e deixa o Jeopardy sair para salvar a sua esposa e tocar o terror ali. Depois você confere lá o vídeo da família do Jeopardy, porque essa história é bem interessante, eu falei dela com mais detalhes lá. A primeira temporada da série terminou com as crianças da Amy e o Gus capturados. A Amy tratou, né, dos ferimentos do Jeopardy e se uniu com ele, inclusive, não sei como ela conseguiu pegar o grandão do chão e colocar ele na caminhonete, mas enfim. Eles se uniram e tá bem claro que eles vão invadir juntos aquela preserva para resgatar as crianças. Nos quadrinhos isso é bem parecido, as crianças são todas presas, né, elas são maltratadas pelos soldados e elas são mortas nas experiências com o Dr. Sim. A Wendy, inclusive, conta pro Gus que quando eles vêm e buscam um dos híbridos, esse híbrido nunca mais volta. Então todas as crianças meio que já sabem o que acontece quando um deles vai embora e todo mundo tem muito medo. Contudo, o único respiro na vida dessas crianças é o Johnny. O Johnny gosta delas, o Johnny se importa com elas, ele não gosta de nada dessas experiências, só que ele não tem força para se opor ao irmão, ele não concorda, mas o que ele pode fazer? Lembre-se que ele só vive lá pela misericórdia do seu irmão. Fora daquele espaço, ele não conseguiria viver nenhuma semana e ele tem plena consciência disso. Só que o Johnny faz o que pode para deixar a vida daquelas crianças um pouco mais confortável, digamos. Na série, as crianças estão presas naquele galpão enorme, né? Escuro e tal, mas enorme. Nos quadrinhos é bem pior, eles ficam presos em mini-celas, estilo carrocinha de cachorro mesmo. É bizarro, em celas também escuras e úmidas, as crianças sofrem muito e são muito maltratadas. Só que o Johnny é a pessoa que sempre vai lá até as celas e abre todas elas, deixa as crianças ficarem livres ali e depois coloca todo mundo dentro das celas por irmão e os outros soldados não desconfiarem. O Johnny conversa com as crianças, abraça as crianças, brinca com elas, trata elas como gente e não apenas como cobaias. Quando os militares descobrem o que o Johnny andava fazendo, ele leva uma coça bizarra. O cara, inclusive, fala assim pra ele: eu não ligo se você é irmão do Abbott, você pode contar pra ele o que você andava fazendo aqui, que ele mesmo vai te dar uma coça. Eu acho bom você colocar todas as crianças dentro das suas celas agora, senão eu vou escolher um deles pra matar. Nisso, o soldado dá um soco no Gus, que deixa o Gus com o olho bem inchado e sangrando. Assim, os quadrinhos são quadrinhos para adultos, são quadrinhos bem pesados, eu não acho que iremos ver na série as crianças sendo torturadas dessa maneira, não. Mas elas devem ser maltratadas sim, de alguma forma, e o Johnny deve sim intervir de alguma maneira. Mas o Johnny fica indignado com aquilo tudo e certo dia ele vai além. Ele vai até a cela das crianças, abre todas elas e liberta as crianças através de uma passagem secreta para fora daquela preserva e as crianças fogem. Gus, Wendy, Bob e Buddy, que é o filho do Jeopardy, que o Jeopardy ainda não tem conhecimento, fogem dali correndo, vão correndo pra caramba, só que infelizmente eles são recapturados pelos soldados do Abbott. Johnny, coitado, arriscou a sua própria vida pela vida dos híbridos,
Só que seu plano, seu sacrifício foi por água abaixo, porque todas as crianças foram recapturadas. E é depois disso que acontece a invasão do Jeopardy. O Jeopardy chega lá de bicho, invade aquele lugar para salvar as crianças e ele entra em uma luta corpo a corpo com o Abbott, que ele apanha muito, inclusive o Abbott, né, é um ótimo lutador, eu falei sobre isso lá no vídeo do Jeopardy de novo, então confere aquele vídeo é muito importante. Mas enfim, o Jeopardy está levando uma coça muito grande e o Johnny salva a sua vida. Johnny atira nos dedos do seu próprio irmão para salvar a vida do Jeopardy e de todas aquelas crianças, e assim eles conseguem fugir. Claro que depois disso o Johnny não tem meio que lugar naquele grupo, né? Ele foge junto. Ele vai junto com as crianças e o Jeopardy e acaba meio que fazendo parte do grupo deles. Só que o final do Johnny nos quadrinhos não é feliz. Ele traiu o irmão 3 vezes, né? Primeiro ele libertou o Jeopardy para ir salvar a sua esposa, depois ele libertou as crianças e por último ele deu um tiro na mão do seu irmão para garantir a fuga do Jeopardy com os híbridos. Quando o Abbott encontra com o seu irmão pela próxima vez depois disso, ele o mata com um tiro na testa. Triste. Mas voltando à série, já vimos que a série pelo menos adaptou o Johnny e adaptou o Johnny como um cara legal. Um cara que está apto a quebrar as regras, que está apto a mentir ao seu próprio irmão, o chefe dos últimos homens, para garantir o bem-estar, né, de alguns daqueles híbridos. E eu acredito que no ápice, né, no clímax da segunda temporada, a Amy e o Jeopardy só vão conseguir salvar as crianças porque o Johnny deve se intrometer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a história do Johnny Abbott, um personagem que vai ser bastante importante. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha ele com os seus amigos. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue lá no Instagram para acompanhar o meu conteúdo de lá também. Tchau e até o próximo vídeo.